Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, bem-vindo ao Alquimia da Web, né? Um canal de programação aí, a gente fala sobre desenvolvimento, né? E hoje eu vou ensinar vocês a extrair texto de imagem, uma aplicação simples aí em Flutter, tá? Bom, pessoal, antes de tudo aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, vê o que você tá achando dos nossos vídeos aí, comenta pra gente ter a sugestão de você para melhorar aí os nossos vídeos, né? E alcançar mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos aí nas redes sociais aí pra gente ajudar a gente aí a alcançar os primeiros 1000 inscritos. Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu VS Code aberto, eu vou criar uma aplicação aqui do zero, tá? Ó, Ctrl Shift P. Vou dar aqui um New Project, Empty Application, né? Aplicação vazia. Vou escolher a pasta do Flutter aqui, você escolhe a sua pasta que você desejar. E o nome dele vai ser Flutter IMG Text. Ele vai criar aqui uma aplicação aqui, instalar todas as dependências do Flutter, já criou, né? Bom, pessoal, antes de tudo, como a gente vai selecionar uma imagem, para não dar problema aí, evitar problema de permissão no celular, para selecionar a sua imagem, a gente vem aqui, ó, no Android, tá? Android App, SRC, Main, tá? Eu vou vir aqui em Android Manifest. E agora, pessoal, eu vou aqui nessa segunda linha aqui, ó, antes de Application, tá? Eu vou colocar aqui o Uses Permission. Uses Permission Android Name é igual a... Aí eu coloco a permissão aqui dentro. Permission no caso Android.permission. Aí maiúsculo você digita Manage External Permission Storage, né? Manage External Storage. Só isso. Vou fechar e vou salvar, tá? A minha tag aqui. Agora eu vou vir aqui no meu lib, tá? Main.dart. Eu tenho aqui a minha aplicação que ele já criou, né? E eu vou vir aqui no meu pubspec.m, pessoal, e para mim colocar dois repositórios que eu vou precisar. O primeiro é o IMG Picker, que ele é usado para a gente selecionar a imagem, tá? Aqui eu vou vir aqui em Installing. Vou deixar aqui esses dois repositórios na descrição depois do vídeo. Vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, Image Picker com a versão, vou colocar aqui nas dependências aqui para instalar. O outro vai ser esse Google ML Kit Text Recognition. Vou vir aqui em Installing. Vou copiar isso aqui, que é a dependência, né? Vou salvar o pubspec.m. Ele já vai baixar tudo ali, tá? Como vocês podem ver, eu tenho aqui o meu emulador. Ele está conectado direto no meu celular, para me selecionar as imagens, né, no meu celular. Então aqui, pessoal, para você usar, para você reproduzir esse emulador, para você utilizar ele, no caso aqui no VS Code, né? Para rodar a aplicação dele, você vem aqui no VS Code na parte de baixo aqui, tá? Parte de baixo, bem lá no inferior mesmo. E tem ali para você selecionar os devs. Você clica, eu vou selecionar aqui esse SM aqui, que é o emulador que eu estou usando aqui, que vocês podem ver. E agora eu vou só clicar aqui no Run Debug. Ele vai demorar um pouco, geralmente pelo celular ele demora um pouco mais, então vamos aguardar. Bom, voltando aqui, pessoal, ele deu um errinho para rodar, tá? Provavelmente aqui o que eu estou vendo é um erro lá no meu manifest, que o Android Manifest, ele tem um errinho aqui, no caso aqui é Uses Permission, eu coloquei User Permission, vou salvar e vou rodar novamente. Bom, pessoal, voltamos aqui, rodou aqui, né, a minha aplicação, tá? Pessoal, eu vou vir aqui, ó, no meu Hello World, né, no meu main.dart, eu vou alterar aqui, eu vou envolver esse text aqui, ó, vou dar dois cliques nele, tá? Envolver ele aqui num column, tá? E depois eu vou envolver aqui o meu center, tá?
num Single Child Scroll View. Single Child Scroll View. Esse Single Child Scroll View é para a gente, se o texto ali, né, ultrapassar a tela, a gente poder rolar a tela com o dedo ali. Ele permite isso. A gente vai criar um método aqui, ó. A gente tem esse método aqui já, o build. Eu vou criar um método aqui do tipo void para selecionar a imagem. O nome dele vai ser underline select image, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar agora o nosso image picker, a dependência lá que a gente precisa, né? A gente vai vir aqui no readme dele, tá? Pro iOS, as configurações ali, né, que você precisa fazer, você vai precisar alterar no info plist, né, colocar esses dados aqui. Já no Android, que eu tô usando também aqui, não precisa, tá, de nenhuma configuração. Então a gente vai usar, pessoal, essas 3 linhas aqui, ó, essas 3 primeiras linhas aqui mesmo, essas 2 primeiras linhas aqui, vou copiar. Tá, e vou colar dentro aqui do meu método, tá? Ó, ele vai pedir a dependência. Eu dou 2 cliques, clico aqui para importar, tá? Ele é um await aqui, né? Nesse picker, então o meu método ele precisa ser async, né? Voltando lá, a gente tem aqui, ó, ele mostra aqui uma configuração, o nosso image picker, tá? Deixa eu ver aqui para vocês verem. Image picker, tá? A gente é essa configuração padrão mesmo, tá? Eu vou retirar isso aqui. Vou verificar aqui se o image foi selecionado. É diferente de nulo, que aí a gente vai armazenar ele numa variável de estado, tá? Para isso, né, a nossa aplicação ela é sem estado, então ela é um stateless. Vamos converter para stateful. Clica aqui, ó, main app. Vou vir aqui na lâmpadazinha, convert to stateful, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, no main app state e vou criar minha variável, que é do tipo file, pode ser vazia, tá? E o nome dela vai ser selected image. E agora sim, ó, se esse image aqui for diferente de nulo, eu vou armazenar através do set state, né? Eu vou armazenar lá no selected image o meu image. Esse image, a gente vai precisar de um atributo dele para pegar ali, né? A imagem. E como o nosso selected image é um file, tá? A gente vai ter que envolver isso aqui também no file, ó. A gente vai precisar importar aqui o Dart.io para o file funcionar e pronto, a gente tem a imagem para selecionar, tá? A gente só precisa usar ela. E como a gente vai usar ela? Através de um botão. A gente vai criar um botão aqui, ó, no scaffold, ele tem o body, depois do body a gente chama o floating action button, que é um botão flutuante padrão que vem, né? E dentro aqui no onPreset desse botão, a gente vai colocar o nosso select image, tá? Ele tem uma opção child para você preencher ali, né? Se você quer um texto, um ícone, eu vou colocar um ícone que é um icon. Aí eu chamo o icons image, que é uma imagem, né? Um ícone de imagem. Ele está dando esse erro, pessoal, porque isso aqui é uma constante. Ele não aceita como constante o meu material app aqui. Como você pode ver, já exibiu ali, ó, o ícone do botão. Se eu clicar, a gente deve ali selecionar qualquer imagem, tá? Eu não vou selecionar. Eu vou primeiro criar um método para a gente exibir a imagem, tá? Ele é do tipo widget, tá? O nome dele vai ser showImage. E agora a gente vai verificar primeiro se o nosso selected image lá, né? Ele está vazio. Ó. Se tiver vazio, a gente vai retornar um text, um texto falando que para selecionar a imagem, né? Seleciona a imagem. Caso contrário, a gente vai retornar uma imagem dele, né? Que no caso, para a gente carregar a imagem, a gente vai precisar chamar o image.file. E agora a gente chama o nosso file, que é o nosso selected image. Tá? Como ele pode ser vazio, né? Então a gente vai colocar aqui uma exclamação.
A gente tem um widget aqui, ó, o tamanho dele. A gente coloca 250, né? E pronto. A gente pega agora o nosso show image e coloca junto com o nosso text aqui, ó, tá? Do Hello World. Eu vou tirar esse text do Hello World, a gente não precisa dele. E agora a gente vai selecionar a imagem e ver se funciona. Vou selecionar esse aqui. A imagem exibiu, vou selecionar uma diferente. A imagem exibiu, né? Uma imagem aí de supermercado, de anúncio, né? Agora, pessoal, a gente vai criar um método para converter a imagem para texto, tá? Esse método ele precisa ser um footer, tá? Ele pode ter a opção de ser vazio, então vou colocar aqui a interrogação. E agora o nome dele vai ser convert text. A gente vai receber o parâmetro do file, né, do nosso selected image lá da imagem que a gente armazenou nele, né? Então, como ele é um footer, o que a gente vai colocar dentro dele? A gente vai lá na nossa dependência Google ML-Kit Text Recognition, no README dele, e você vai precisar, se você for programar para o iOS, você vai ter que ter uma configuração mínima, né? Mas não precisa de alterar nada no código. E no Android você vai precisar ali no build.gradle alterar aqui a versão do SDK. Eu particularmente estou usando o Android 14, um SDK 34, não deu problema, tá? O texto ele é convertido por padrão na linguagem latina. Se você quiser usar, por exemplo, coreano, chinês, a gente tem essas opções aqui, ó. Aí você tem que alterar no seu podfile, né? Ou então, que é esse aqui, ou então quando você tá para iOS, né? Ou ir para Android aqui no build.gradle ou nas dependências colocar aqui a linguagem que você quer, né? Japonesa, coreana, etc. Então, pessoal, a gente vai precisar dessas duas primeiras linhas aqui, ó, essas três primeiras linhas, né? Vou copiar a primeira e vou colocar lá dentro do meu método que eu criei, tá? A segunda também, tá? Vou colocar ela lá. E a terceira só essa primeira linha aqui, tá bom? Esse input image, pessoal, ele tem uma opçãozinha aqui, ó, para você ensinando como que usa ele, tá? Como é um file, né? Então a gente vai ter que usar esse segundo aqui, ó, from file. Vou copiar e vou substituir aqui, ó, nesse from file, né? Nesse input image aqui. Ele vai precisar importar a nossa biblioteca, tá? Eu vou clicar aqui, importar. Ele é um await, então eu coloco um async aqui. E agora sim eu tenho aqui, ó, eu posso extrair a minha imagem através do recognized text, essa variável aqui, tá? Eu vou criar uma outra variável aqui do tipo string, o nome é texto, e assim a gente coloca o texto que é esse aqui. Agora a gente vai fechar, dar um close aqui na nossa dependência, né, o text recognizer. E agora a gente retorna o nosso texto que a gente pegou, certo? Aqui a gente extraiu, é o método que a gente extraiu o texto. Agora a gente vai exibir o texto. Como? A gente vai através de um widget, né? Esse widget vai ser para exibir o nosso texto, tá? O nome dele vai ser show text. E agora a gente verifica, né? Primeiro a gente tem que verificar se o nosso selected image está nulo, né? Se tiver nulo, a gente só retorna um text vazio. Caso contrário, se ele tiver selecionado uma imagem, a gente vai ter que usar um Future Builder, pessoal. O Future Builder ele é usado porque a gente vai precisar, né, chamar aqui o nosso filter que a gente criou aqui em cima, né? E no filter aqui, ó, nessa opçãozinha do Future Builder, no parâmetro dele, ele vai exigir um feature. E aí sim nós usamos esse aqui, ó, o Convert Text que a gente criou lá em cima.
E como parâmetro, selected image. A gente coloca uma exclamação, porque o nosso selected image aqui em cima, ó, ele pode ser vazio, né? A gente coloca uma exclamação aqui e no builder dele a gente vai precisar do snapshot aqui, ó. O snapshot, ele é... Aqui, ó, eu vou retornar um widget, um text, tá? Aí sim a gente usa o snapshot, que é onde a gente pega os dados, tá? Snapshot.data. Caso contrário, se não tiver nada, a gente retorna vazio. Vou colocar o meu show text aonde? Junto com o meu show image aqui, ó, no meu colo, lá em cima. E aí sim, a gente vai conseguir ver ali a imagem sendo extraída, né, do nosso panfleto. Eu vou selecionar outra imagem, ó, preço baixo, tal, de verdade. Você vê que está escrito, não, Bretas, tá certo. Esse é o folheto do Bretas. Vou selecionar aqui, ó, baixo, ó, preço baixo. Você vê que está convertendo cada um diferente, né? Vou colocar esse aqui, ó. Hoje é dia de pizza. E é isso, pessoal. A gente fez aí uma aplicação simples aí, ensinando você a extrair a imagem, o texto da imagem aí. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, dê um like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Até mais, pessoal.